Vou chamar a Carolina Gutierrez, gerente sênior de comunicação e relações institucionais, de sustentabilidade da Schneider Electric, aprendi a falar, que é em francês, que não é electric, né? É electric. Muito bom, viu? Obrigado pelo... Isso, fica à vontade. A Mariana Martins, gerente de sustentabilidade da Sunrise. Obrigado. Obrigado. A Rosa Ramos, conselheira seccional da presidente da Comissão do Clima da OAB. Obrigado pela presença. Obrigado. E para mediar aqui, vou chamar o Dalmar Condes, nosso conselheiro, diretor executivo da Envolver, de conselheiro da Abraps. Dal, a mesa é toda sua aqui, Dal. Obrigado. Bom, é um perigo dar microfone para jornalista, né? Vai querer fazer um telejornal. Por favor. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer à Abraps, ao Ricardo, ao Nakagawa, ao Márcio e a todo mundo que colaborou para a realização desse evento. A oportunidade de estar aqui, a oportunidade para a gente debater, conversar, dialogar sobre temas que estão na pauta do dia hoje, né? Falar da COP, falar das discussões da COP, hoje o noticiário geral, em qualquer mídia que a gente olhe, a COP, né? Com céticos, né? Eu mesmo tenho um amigo que chama a COP de um greenwashing global, né? E gente que está trabalhando duro para que essa COP consiga avançar. Afinal de contas, são 30 anos, né? Não é uma coisa que começou a semana passada e que a gente está tentando construir. Não, são 30 anos de discussões, 30 anos de avanços, né? Se fosse uma escada e cada COP fosse um degrau, nós já subimos 30 degraus nessa caminhada. Inclusive, a própria pauta da COP, há 30 anos atrás, nós falávamos de mudanças climáticas de uma forma ainda muito amena, né? Aquela coisa, não, mudanças climáticas, tal, é uma perspectiva de futuro. Hoje, nós já falamos de mudanças climáticas não mais como uma perspectiva de futuro, mas como o presente que nós estamos, o momento presente que nós, enquanto país, planeta, humanidade, estamos atravessando. E não só a humanidade, né? A gente pensa nas catástrofes climáticas que atingem as populações humanas. Mas não são só as populações humanas que estão sendo atingidas. A gente sempre esquece dos milhões de outros seres vivos que dividem esse planeta com a gente e que estão sendo atingidos de diversas formas, né? De diversas maneiras. Nós vivemos, além das mudanças climáticas, nós vivemos um holocausto biológico, ou seja, a biodiversidade global está sendo profundamente atingida pela presença humana no planeta, né? Eu dirijo um projeto chamado Envolverde. Esse é um projeto jornalístico que tem 30 anos, ou seja, a gente começou junto com a primeira COP lá atrás, né? Nós teremos 4 jornalistas em Belém, na Casa do Jornalismo Socioambiental, que é um pool entre a Envolverde, o projeto que eu dirijo, a InfoAmazônia, o ECO, o Projeto Colabora e a AJOR, que é a Associação do Jornalismo Digital. Então, são mídias independentes que se reuniram e montaram uma casa em Belém, que, para quem for a Belém, viu, Naka? Procura a Casa do Jornalismo Socioambiental, já está sabendo? Já está sabendo. Essa casa vai receber jornalistas, executivos, gente de todo tipo, movimento social, empresas, para discutir, para fazer seminários, para trabalhar a pauta. Então, quem for, procure a Casa do Jornalismo Socioambiental, vai ter um monte de coisa. Bom, então, vamos... Opa, obrigado. Vamos lá? De óculos é horrível.
Ele serve muito bem para enxergar vocês, mas para olhar aqui, ele é uma tragédia. Então, Carolina Gutierrez. Oi, Carol. Deixa eu te apresentar, Carol. Ela é gerente sênior de comunicação, relações institucionais e sustentabilidade da Schneider Electric para a América do Sul. Jornalista com especialização em sustentabilidade, comunicação empresarial e marketing digital, Carolina possui sólida trajetória em comunicação corporativa, tendo ocupado posições de liderança nas áreas de relações públicas, comunicação interna, branding, produção de conteúdos, gerenciamento de crises e mais um monte de coisa que se faz numa grande empresa. Né, Carolina? É isso aí, Dal. Depois nós vamos ter a Mariana Martins Nespeker. Nespeker. Depois você me diz qual é a origem do seu sobrenome. Ela é gerente de sustentabilidade da São... Gente, o óculos está realmente lindo. Vocês vão entender. A Mariana é gerente de sustentabilidade da Sunrise, com experiência em 15 anos na gestão de sustentabilidade corporativa, incluindo o plano de transição para a economia de baixo carbono, gestão de normas B Corp, UFBT, SEDEX e GRI, gestão de KPIs e métricas e ações de criação de cultura em ESG. Formada em Engenharia Ambiental pela Unesp, com MBA em Sustentabilidade pela FGV. E a Rosa? A Rosa é advogada, conselheira nacional e presidente da Comissão do Clima da OAB São Paulo, membro da Comissão do Clima do Conselho Federal da OAB, membro da UBA, União Brasileira de Advogados Ambientais, e do IBRADES, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, da ABDEM e da ABRAPS. Ok, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Nossa dinâmica aqui vai ser 15 minutos para cada uma. Depois a gente vai abrir para uma rodada de perguntas da plateia e, em seguida, a fala das perguntas e encerramos. E aí encerramos. Agora a gente vai tocar o nosso barco tranquilo nos próximos minutos. Vamos seguir a ordem, então, de lá para cá? Vamos? Bora. Carolina, Vamos você lá. começa? Vamos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiro quero agradecer ao Marcos, ao Márcio pelo convite, ao Dal pela mediação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Dal, você sabe que eu fui dormir um dia, no dia seguinte eu acordei e não me enxergava mais de perto. Foi assim, de uma hora para outra. Então, ó, depois dos 40, a gente pode se surpreender. Mas vamos lá, gente. Bom, colocando um pouco desse contexto da Schneider Electric, da COP, o Dal comentou aí como a gente vem acompanhando o engajamento das empresas nos últimos anos, o setor privado muito forte, participando das últimas conferências, acho que principalmente de Glasgow para cá. Mas por que nós estamos na COP, no caso da Schneider, né? Então, eu queria explicar primeiro um pouquinho o que a empresa faz e como é que foi construída essa trajetória de sustentabilidade para justificar a nossa presença e nossa participação lá. A Schneider é uma empresa de gerenciamento de energia, a gente não produz energia, não distribui, não transmite, mas a gente está olhando para soluções e para tecnologias e produtos que olham o lado da demanda, do consumo de energia. Como é que a gente faz esse consumo de energia ser mais eficiente, ser mais inteligente? E essa nova abordagem, esse novo posicionamento, ele começou mais ou menos 20 anos atrás, quando a empresa percebeu que a gente tinha uma projeção importante de aumento da população para as próximas décadas. Havia um número muito expressivo de pessoas ainda sem acesso à energia. Hoje são 660 milhões de pessoas no mundo que não têm acesso a nenhum tipo de energia.
E a energia é um dos grandes responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa. Então, como é que eu dou conta de ter energia suficiente para esse aumento da população, incluir aqueles que estão isolados energeticamente e sem fritar o planeta, né? Sem continuar emitindo? A solução é ser mais eficiente e consumir essa energia de uma maneira mais inteligente. Hoje, estima-se que a gente desperdiça 66% de toda a energia que é produzida no mundo. Então, a gente está jogando fora. Falamos aqui sobre as orquídeas, né? E esse descarte. Com a energia acontece a mesma coisa, com a água acontece a mesma coisa. Então, olha a forma como a gente está consumindo. E hoje existem tecnologias disponíveis para mitigar pelo menos 70% dessas emissões, a partir de um consumo mais inteligente. Mas essas tecnologias ainda não estão sendo utilizadas por uma série de questões que eu posso falar daqui a pouco. Então, olhando dessa forma, a empresa decidiu mudar o seu posicionamento e trouxe a questão da sustentabilidade para o centro da sua estratégia, mudou o seu portfólio, isso impactou uma série de coisas, impactou a postura dos líderes, trouxe a questão do resultado em sustentabilidade para as metas, para os resultados, para o bônus dos colaboradores, dos executivos, e aí a empresa começou a fazer uma medição. Bom, se eu tenho tais objetivos, como é que eu sei que eu estou em relação a esses objetivos? Qual é o impacto que eu estou gerando? Eu estou avançando em relação aos meus objetivos? E aí lá atrás criou um barômetro de sustentabilidade e esse barômetro hoje virou um conjunto de indicadores que a gente reporta os resultados junto com os resultados financeiros. Então, a cada trimestre, a gente divulga os resultados financeiros, o crescimento econômico, mas divulga também os resultados de sustentabilidade, sempre em conjunto, dando o mesmo peso. Semana que vem, inclusive, na quinta-feira, vamos divulgar o resultado do terceiro trimestre. E aí, de alguns anos para cá, depois de trilhar e insistir nessa trajetória, começamos a receber os primeiros reconhecimentos aí, mais de uma década presente nos principais rankings de sustentabilidade. Em 2021 veio o primeiro reconhecimento de empresa mais sustentável do mundo, e ele se repetiu agora em 24 e em 25, tanto pela Corporate Knights, como pela revista Time, e agora mais recentemente pela Sustainability Magazine, entre milhares de empresas. Então, é com esse espírito que a gente participa das COPs. Desde o Acordo de Paris, portanto, há 10 anos, né? Essa COP agora é muito simbólica, porque a gente está celebrando 10 anos do Acordo de Paris, é um momento importante de revisitar, de revisar todas aquelas metas que foram estabelecidas lá, esse compromisso de não ultrapassar a temperatura do planeta em 1,5 grau Celsius. Desde então, a Schneider estava muito presente ali, calhou de ser na sede da empresa, né, porque aconteceu em Paris, mas veio, então, participando de todas as COPs, sempre com uma delegação de executivos bem do board mesmo, com capacidade de tomada de decisão, para participar dos diálogos, das conversas, para procurar influenciar, para chamar atenção para a questão da energia e como isso está relacionado ao clima. Sabem que tem uma pesquisa do Datafolha do ano passado, que mostra que os brasileiros, eles são muito engajados com a questão climática, eles estão acima da média mundial, bem acima, mas quando perguntados sobre o que impacta o clima, eles relacionam muito com reciclagem de lixo, desmatamento, mas não conectam com a energia. Eles não veem que a energia tem um impacto importante para a questão climática, e está totalmente ligado. Então, a gente tem aí uma oportunidade muito grande, né, de mostrar para as pessoas que sim, que faz toda a diferença, que pode ter um impacto muito grande. Então, a gente vem participando desses debates, sempre com uma delegação global, e agora chegou a vez, né, do Brasil sediar essa COP. Na minha perspectiva, eu, Carolina, pessoal, eu recebi com muita alegria essa COP aqui no Brasil, com todos os questionamentos em relação a Belém, a questão logística. Eu acho uma pena que a gente tenha desviado tanto o foco para a questão logística. Sabíamos, sim, que seria uma questão, que seria um desafio, mas acho que é muito simbólico e muito significativo ter uma COP no meio da Amazônia, com todas as dificuldades, com todos os problemas, porque
acho que isso faz parte da discussão também, né? De como essas pessoas estão vivendo, de como elas sofrem, de como elas são impactadas. Se a gente aqui vivencia impactos climáticos severos de uma maneira que já pode ser muito dramática, imagina para essas pessoas. Então, que bom que a gente vai poder ter essa discussão lá, né? E aí é com esse espírito que a empresa vai chegar lá, mas muito olhando para a ação. A gente sabe que as lideranças da COP estão falando muito sobre a COP da implementação, foram 10 anos aí de negociações, muitas discussões. Tá, mas o que está sendo feito? Então, nosso posicionamento é levar casos reais, casos concretos dos nossos clientes, do que já está acontecendo, do que já está trazendo resultado, para estimular essa ação e para estimular, acelerar em relação a essas ações, né? Se as tecnologias já estão disponíveis, a gente precisa agora acelerar na adoção disso. E aí, quando eu falo de tecnologia, 2 aspectos que chamam muito a atenção. O que está faltando para as empresas começarem a adotar isso? Financiamento, né? Precisa de dinheiro, e aí, essa discussão ela pode ocorrer muito bem nas grandes empresas, mas como é que pequenas e médias empresas estão participando disso? Não têm recursos, não sabem como fazer, e aí as grandes têm um papel muito importante de olhar para suas cadeias e de trazer as pequenas e médias junto. E quando a gente fala de financiamento, tem um agravante que apenas 0,5% de todo o financiamento para a questão climática é destinado à formação de pessoas. Então, não adianta a gente ter um conjunto muito expressivo de tecnologias, a gente viver esse universo da inteligência artificial e não ter pessoas capacitadas a utilizar isso. Então, parte desses recursos financeiros precisa, isso é mandatório, precisa ser destinado para a formação das pessoas, para que todo mundo, quando a gente fala de transição justa, a gente está falando disso também. Todo mundo se beneficiar e participar dessa transição. Acho que esses são os 2 principais desafios, e é sobre isso que a gente quer discutir muito lá em Belém. Perfeito, Carolina. Acho que a gente tem o desafio de levar muitos temas para Belém, né? Belém vai ser um grande palco de diálogos, né? As pessoas me perguntam, mas e agora? Nós vamos ter problemas porque tem a perfuração de poços de petróleo na margem equatorial? Bom, já se sabia há décadas que ia se fazer a perfuração do poço na margem equatorial. Não é um problema energético, é um problema financeiro, né? O Brasil exporta petróleo e esse petróleo vai ser explorado. Depois a gente conversa um pouco sobre os impactos que pode ter esses assuntos paralelos que vão impactar a COP. Mariana, por favor. Obrigada, Dal, Rosa e Carol, pela discussão aqui, pelo meu amigo Márcio, que me chamou para o dia de hoje. Então, eu trabalho numa empresa B2B, a Simrise, não muito conhecida aí para o grande público. Nós somos fornecedores de matérias-primas para outras grandes empresas aí do varejo e tudo mais. A Simrise basicamente produz aromas alimentícios que vão dar sabor e odor para os produtos de prateleira que a gente consome. Fragrâncias para a indústria de perfumaria fina, cosmético e produtos domissanitários. Extratos cosméticos, né, funcionais para os cosméticos. E, mais recentemente, teve a aquisição de um grupo francês chamado Diana, que faz ingrediente para pet food. E a Simrise nasceu como uma indústria química raiz, né? Lá em 1864, um pesquisador da Alemanha conseguiu sintetizar quimicamente a vanilina, que é um aroma natural da baunilha. Conseguiu fazer essa síntese e aí fundou uma empresa na época que se chamava HIR. Essa empresa tinha uma concorrente na mesma cidadezinha alemã chamada Dragoco, e a fusão dessas 2 concorrentes se deu em 2003, e hoje a Simrise, que Simrise é nascimento de uma simbiose. Dado esse contexto, né, o que uma indústria que nasceu química está
falando de transição de baixo carbono, vai ter uma presença importante na COP. Ao longo dos anos, muito ditado pelo mercado e pelo nosso avanço em pesquisa e desenvolvimento, a gente foi trilhando um caminho de desenvolver, através de inovação, produtos com valor agregado para o cliente, do nosso cliente, que somos nós consumidores. Então, assim, ao longo do tempo, os aromas que eram basicamente fórmulas químicas, nós conseguimos trazer um valor agregado de P&D para serem formulações com menos dependentes do petróleo, vegetalização das formulações, muitos produtos vindos da biodiversidade, vindo de bioativos. Produtos de upcycling, hoje a gente tem alguns produtos icônicos no nosso portfólio, que é do resíduo de outra indústria. A gente desenvolveu tecnologias patenteadas para extrair a molécula aromática, por exemplo, de efluente de suco de laranja, né? Hoje a indústria de suco é gigantesca, principalmente nos Estados Unidos, e a gente consegue, através de uma tecnologia por adsorção, sequestrar uma molécula de aroma de laranja que vai para resíduo e a gente faz uma fragrância, um aroma a partir daquilo. Então, essa transição e essa evolução de uma indústria química para uma indústria que traz a valor agregado nos últimos 200 anos, né, não é uma chave que se vira do dia para a noite, mas é um processo, é o que a Symrise vem fazendo, né? E com isso, consequentemente, também tem importantes premiações, foi eleita a empresa do ramo químico mais sustentável da Alemanha. Nós somos a única empresa do nosso ramo que é certificado B Corp. Eu não sei se todos conhecem o Sistema B, e a gente conseguiu, né, esse selo, mas é muito mais que um selo, né? É um jeito de fazer negócio, não só visando lucro, mas também levando valor agregado através do produto. E na COP, a gente vai ter, nós somos co-chair do grupo de bioeconomia da CNI. A CNI está fazendo um trabalho muito interessante de mobilização das indústrias em vários grupos de trabalho. Acredito que vocês estão participando também. Então, o nosso grupo Bioeconomia é um grupo de empresas, a Symrise está liderando esse grupo junto com a Natura, para apresentar na COP um booklet com ações escaláveis e concretas, reais. Nós mapeamos ações de bioeconomia que já estão implementadas, que podem ser escaláveis, que funcionam, para ver se a gente consegue alavancar e estimular essa bioeconomia que a gente tanto fala. A bioeconomia, as patentes de bioeconomia, menos de 4% elas vêm de países emergentes em subdesenvolvimento. Ou seja, muitos dos países emergentes em subdesenvolvimento detêm de uma gigantesca potencial bioeconômico e as patentes que vêm desse país representam menos de 4% do total. Então, vocês imaginam o mundo de oportunidades e possibilidades que a gente tem com a bioeconomia e como ela pode ser uma chave para as mudanças climáticas. Não só ela, a transição energética, uso eficiente de energético, mas a gente precisa olhar para a bioeconomia não só como as florestas, como sequestro de carbono e como manutenção de floresta em pé, que são os ganhos diretos, né, de uma bioeconomia, mas a bioeconomia tem outras camadas, né? A gente pode transformar socialmente aquele território ali dos povos originários com a bioeconomia. A gente pode pensar também em economia circular através da bioeconomia. A gente pode pensar em matéria-prima e combustíveis alternativos aos fósseis, olhando para a bioeconomia. Então, assim, a gente está forte nessa COP, como dependentes da bioeconomia, muito dependentes de ingredientes naturais no nosso portfólio de matéria-prima, levantar a bandeira da bioeconomia, e temos o cenário da Amazônia como terreno inspirador para isso, para falar, gente, a bioeconomia não pode ser
um ator paralelo ou alternativo. A bioeconomia tem que ser um ator protagonista dessa virada de chave que a gente quer para as mudanças climáticas. Deixando um pouco, né, da fala Sunrise e trazendo um pouco para o pessoal, eu fui num evento pré-COP em Belém agora de setembro, que foi extremamente marcante assim, para mim, que caíram algumas fichas pessoais. E os povos originários lá de Belém região tiveram momentos de fala, né? Nesse evento, que foi o encontro das empresas B, comecinho de setembro. E eu acho que, para mim, o legado desse encontro que eu participei foi como a gente tem que dar. Às vezes a gente quer criar e criar soluções mirabolantes em épocas de inteligência artificial e de chat GPT, mas assim, os povos originários e o território têm tanto a ensinar, e uma frase dita lá, e que, para mim, assim, justifica muito a COP ser na Amazônia, que a cabeça pensa melhor onde os pés estão. Então, eu acho que a gente aprender e fazer economia baseada na natureza e baseada a natureza funciona, os povos originários funcionaram. Acho que agora a gente tem que fazer uma pausa nesse avanço gigante que a gente teve como ser humano e como economia, como sociedade, e talvez voltar para o simples, né? E ver o básico que funciona. E eu acho que a Amazônia, o bioma amazônico, as florestas, os territórios têm um legado muito importante para a gente, né? Assim, desde os índios comiam pouco, dormiam cedo e acordavam cedo, assim. Eu estou extrapolando para uma coisa mais pessoal, mas talvez as empresas e as economias elas têm que levar também esse lado em consideração para a gente montar nossos modelos de negócio. A Simwise tem um projeto chamado BTG no mundo inteiro, com várias cadeias de abastecimento, que é Bridging the Gap. A gente vai para uma cadeia que a gente tem uma fragilidade, né, N fragilidades, e a gente implementa um método de desenvolvimento daquela cadeia, em parceria com o governo, o Fundo Ambiental Alemão, que se chama GIZ, não sei se vocês ouviram falar, mas mais do que implementar uma metodologia, tem uma variável importante desse projeto, que é escutar o território. Não adianta achar que é um projeto 100% replicável, que a gente precisa realmente levar em consideração o contexto local e também a sabedoria local. Então, assim, pessoalmente, o que me ressoou ser na Amazônia COP e por que isso é tão simbólico é essa questão de talvez dar um passinho para trás e ver o que funciona, escutar o território, escutar a floresta e talvez olhar mais para soluções baseadas na natureza. Então, eu estou muito com uma expectativa grande. Vamos ter um TED Talk lá na COP. Depois eu pego o contato de vocês, quem for estar lá, para a gente receber vocês com muito carinho nesse TED. No TED, nós vamos lançar uma ferramenta interna de cálculo de pegada de carbono dos produtos. Como o nosso portfólio é complexo e várias BUs e vários territórios, vários países fornecedores, uma ferramenta de mercado não nos atenderia. Nós desenvolvemos por 2 anos. O nome do projeto é Houston, em alusão a Houston, We Have a Problem. E a gente vai lançar num TED lá na COP, dia 14 de novembro, às 18 horas, na Casa TED Amazônia. Depois, nos intervalos, eu quero muito me conectar com quem for estar lá para vocês prestigiarem esse lançamento. Obrigada, Dá. Acho que eu passei dos 15 minutos. Não, não passou não, Mariana. Muito interessante essa tua fala, Mariana. Assim, eu conversei recentemente com o cientista Carlos Nobre sobre bioeconomia, né? Como é que ele vê a possibilidade da gente avançar em processos de bioeconomia com escala, porque a questão é a escala, né? A gente tem várias coisinhas, várias experiências, vários projetos pilotos, mas a questão é você ter alguma coisa que realmente consiga
criar qualidade de vida para 25 milhões de pessoas. As pessoas costumam pensar na Amazônia como uma mancha verde no norte do mapa do Brasil, né? Aquela mancha verde lá, mas a Amazônia é 51% do território brasileiro e tem 25 milhões de pessoas. Agora acho que são 27 pelo último censo. 27 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. E tem a sua vida na Amazônia, o seu trabalho, os seus amores, tem tudo naquela região, né? E o Carlos Nobre virou para mim e falou, olha, Dal, o bioeconomia é um conceito muito interessante, mas nós não podemos importar a bioeconomia, porque a Amazônia o Brasil é um país com 6 biomas e o maior deles é a Amazônia. Nós precisamos inventar uma bioeconomia para o Brasil. É necessário que se invente processos de escala bioeconômica para o Brasil, que possa abarcar toda essa biodiversidade diferenciada que nós temos em cada um dos nossos biomas, não só na Amazônia. A gente pensa, vamos falar de meio ambiente, vamos. Amazônia. Não, não é só a Amazônia, né? Aliás, a Amazônia é o bioma ainda mais preservado do Brasil. O que não quer dizer que a gente não tem que tomar cuidado, porque acabar com ele é fácil. A gente tem uma experiência enorme em acabar com biomas. A gente faz isso com muita competência, né? A gente fez isso com a Mata Atlântica, a gente está fazendo com o Cerrado, a gente fez isso com o bioma, a gente está fazendo com o Pantanal e, se bobear, fazemos com a Amazônia, né? Talvez seja um problema de regulação. Nós temos uma advogada aqui para ajudar a gente a pensar no assunto. Vamos lá, Rosa, com você. Bem, muito bom dia. Quero começar fazendo aqui também a minha autodescrição. Antes de tudo, eu sou uma mulher parda, cabelos crespos no ombro, estou vestido um vestido cinza, uma blusa verde, e devo ter 1,80 m, mais ou menos. Então, meus cumprimentos a todos vocês. Hoje eu estou tendo uma oportunidade muito bacana, que é conhecer quem eu via só pela telinha, o Ricardo, o Márcio, a quem eu agradeço muito o contato pela Abraps, cumprimentar aqui meus colegas de mesa, uma honra ser moderada aqui pelo Dal, que também conhecia só pela tela, a Carol, a Mariana, muito obrigada aqui pelo nosso espaço e esse bate-papo que nós vamos ter acerca desse tema que está na onda, né, de todo mundo. Hoje em dia, você abre, eu estou dizendo por aí que a gente abre a geladeira, tem um escrito COP lá, né? Infelizmente, uma honra muito grande para nós, e eu tenho certeza que isso deve ficar gravado na memória de todos os brasileiros, esse grande momento, essa oportunidade que nós acabamos tendo de ser os anfitriões de uma COP no Brasil, relembrando 92, né? Que, afinal de contas, foi lá que tudo começou. Depois de mais de 30 anos, na verdade, né? 33 anos, a gente traz esse grande movimento ambiental e climático agora para nós. Bem, eu quero falar um pouco, como aqui colocado pelo Dal, eu sou da OAB São Paulo, sou conselheira sessional. Temos muito orgulho de estar aqui, a OAB presente, junto à Abraps, para conversar com vocês. E presido agora a Comissão do Clima, uma comissão que foi criada esse ano pelo nosso presidente Leonardo Sica, para dar sequência a um trabalho que a gente vinha já realizando no âmbito da Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Meio Ambiente tem mais de 2 décadas e foi criada pelo nosso vice-presidente atual, Fábio Feldman, deputado constituinte, advogado, e hoje está lá nos ajudando como vice-presidente. Deixa aqui também um abraço para todos, quando soube que eu vim aqui, Naca, prazer também conhecê-lo, parabéns aí pela presidência da Abraps.
E a Comissão do Clima, ela veio também para dizer o seguinte: nós, como uma entidade de classe, nós também podemos fazer muita coisa pelo meio ambiente e pelo clima, né? Num aceno de dizer, olha, nós vamos também dar o exemplo, nós vamos também praticar ações em razão do clima e dando continuidade também às questões climáticas. E começamos dentro de casa. O AB São Paulo, que está presente em todo o estado, né? Nós temos, o Brasil tem 600 e poucos municípios, nós estamos presentes em quase 300 municípios com as nossas casas, com as nossas subseções. E o primeiro projeto que eu acho que foi muito interessante foi pensar em sermos autossuficientes em energia. Nossas casas que possuíam o consumo de energia elétrica, nós começamos a construir as nossas usinas de energia fotovoltaica. O projeto é ser autossuficiente até o final dessa gestão, que vai até 2027. Com 20 usinas, nós imaginamos que isso vai alcançar o nosso objetivo. Além disso, nós pensamos também como é que a gente poderia ter alguma ação em relação às emissões de carbono diretamente, né? São Paulo, a Secretaria do Clima de São Paulo, tem o nosso secretário lá, o Dr. Renato Nalini, que, aliás, é da área jurídica, né? Presidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo e hoje está secretário do Clima de São Paulo. Nós, imediatamente, quando ele assumiu, nós pensamos que poderíamos ter um projeto em conjunto com a Secretaria do Clima no plantio de árvores. E aí todo mundo começou a nos perguntar, mas o que a OAB vai plantar árvore, né? Fica meio sem sentido, né? Nós, advogados, vamos sair plantando árvores? Não, de fato, nós não temos espaço, por exemplo, no nosso prédio aqui em São Paulo, por exemplo, na capital, mas nas nossas casas nós podemos fazer parceria com a prefeitura, em praças, e fizemos esse projeto que foi muito bem recebido em parceria com algumas outras instituições e com a Secretaria do Clima. Instalamos o nosso projeto no mês passado, iniciando um plantio de 100 árvores. Já fizemos isso numa praça aqui em Santo Amaro, porque Santo Amaro é a nossa maior subseção e tem uma característica interessante, porque tem duas bacias, né? Ela tem a bacia do Guarapiranga e a bacia da Billings ali, para também acabar valorizando. E vi essa semana, inclusive, que a própria Secretaria do Clima de São Paulo vai iniciar plantio nas bacias hidrográficas. Isso é muito relevante porque é um exemplo, né? O que as instituições podem fazer e o que elas têm, muitas vezes, perto de si e podem contribuir. A OAB São Paulo foi para as últimas 3 COPs, foi na COP 27, 28, 29, e estamos com uma programação intensa também lá em Belém. A COP 27 no Egito, quando a gente imaginou ir, bom, sem saber como é que funcionava, como é que a gente poderia se inscrever, como é que a gente seria recebido, como é que era essa inscrição, que, aliás, o credenciamento esse ano além da logística, como a Carol falou, é um outro problema que as instituições e as pessoas que já participaram dessa vez tiveram o seu procedimento indeferido. Por um lado, é ruim para quem já foi e gostaria de participar. Por outro, a gente também deve ver aí um sinal positivo, que significa que muita gente, dessa vez, está indo, né? E, obviamente, que o local, se a gente quisesse colocar aqui 5.000 pessoas, provavelmente não caiba. A gente tem que pensar nisso, né? Você vai num estádio assistir um jogo de futebol, quando acabar, o tamanho não suportar, obviamente que você não vai conseguir comprar ingresso. E assim, em todos os espaços, assim é a COP, né? Você tem que pensar no tamanho da cidade, no tamanho das instalações. Embora nós estivemos lá há 3 semanas atrás para 2 eventos e tivemos conhecendo as instalações
E verificamos que, baseado nas últimas 3 COPs que nós estivemos, as instalações de Belém estão muito boas em relação a espaço, muito boas em relação a espaço, comparada ao Azerbaijão, por exemplo, em Baku, onde a COP foi realizada, a Blue Zone era num estádio de futebol, onde eles adequaram todo o estádio e conseguiram colocar a COP lá dentro, né? A Green Zone era numa área comparativamente aqui aos eventos no Anhembi, né, que já foi aqui nas feiras, né, do Anhembi, a Green Zone numa área como aquela. Dubai, por exemplo, as instalações de Dubai não foram feitas especificamente para uma COP, como Belém, por exemplo, o Brasil está fazendo. Dubai, eles aproveitaram que no ano anterior havia a Expo. A Expo é uma feira mundial, né, que ocorre de 2 em 2 anos em um país. Dubai tinha recepcionado a Expo no ano anterior e eles aproveitaram para realizar a COP 29, 28 lá. Então, eram espaços, quem já foi numa Expo sabe que são pavilhões de cada país. Dubai, então, era um grande espaço, né, com casas separadas para cada país, então isso dificultava muito, porque você estava no pavilhão do Brasil aqui, e o próximo evento você queria ir, por exemplo, no pavilhão da China, né? Você tinha pelo menos 1,5 km para andar, o que dificultava muito, né, a locomoção. E que aqui Belém não vai ter esse problema. Eu acho que quem vai, por exemplo, nos eventos da Blue Zone vai ter uma locomoção muito mais bem facilitada. A COP do Egito também tinha um grande problema de distância entre uma zona e a outra, elas eram distanciadas uma da outra. Quer dizer, eu acho que assim, o brasileiro, quando faz as coisas, faz bem feito, né? Vamos combinar que aqui a gente tem, no meu ponto de vista, as melhores comidas, a gente consegue melhorar tudo. Esse é o meu entusiasmo e eu acho que o Brasil não vai fazer feio em relação a isso. Então, eu penso que a COP 30, sendo na Amazônia, e eu acho que as colegas já ressaltaram bastante isso, em relação ao legado que a gente, com certeza, deixaremos. Para mim, no meu ponto de vista, a COP está sendo realizada onde deveria ser realizada, né? Não teria sentido. Eu fui na Mini Rio +10, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando aconteceu em 2002, né? E eu acho que não tem significado falar de meio ambiente e falar de clima sem estar num lugar onde nós teremos chance de utilizar aqueles recursos, aquela natureza, né, para mitigar os efeitos do que o restante do mundo precisa, né? A rigor, se a gente for falar em mitigação de carbono, o Brasil tem uma vantagem muito grande, né? E eu acho que é isso que a gente deve mostrar para o resto do mundo. Eu acho que é isso que a gente precisa ter orgulho de dizer para o restante do mundo, que quem tem o potencial, quem está com a riqueza, com o produto mais importante neste momento, somos nós, né? As questões legais, né? Eu acho que, representando aqui a área jurídica, nós temos uma engenheira, uma comunicadora, jornalista, né? Um jornalista que acho que me cabe um pouco tocar nesse assunto, que eu acho que também faz parte da obrigação de cada um, do dever de cada um buscar alcançar. O Brasil possui uma política nacional de mudanças climáticas desde 2009, né? Nós temos uma lei vigente. E quando a gente fala que a gente tem uma lei vigente, a gente tem que pensar que aquilo foi pensado, foi estudado, nossos representantes, nossos deputados pensaram que aquilo seria o melhor para o país, né? E o presidente da época sancionou essa norma, e é ela que está em vigor e é ela que tem que ser aplicada, né? Se a gente pensar que uma lei de 2009
ainda tem muita coisa para ser implementada, que ela não tem uma implementação 100%, a gente está com algum problema em algum lugar, né? E se o legislador aprovou uma lei em 2009 e ela ainda não foi totalmente implementada, a gente precisa conhecer essa lei e saber onde estão os problemas e onde estão os gargalos, se é no executivo, não é? Se é, às vezes, o próprio legislativo. Alguém falou do Rio Grande do Sul aqui, quando aconteceu aquela tragédia no Rio Grande do Sul, várias instituições já tinham alertado que aquilo poderia ocorrer, né? E para dar um exemplo prático, um dos maiores problemas em relação às questões climáticas são as chuvas, né? Eventos pluviométricos descontrolados, como aconteceu no litoral norte de São Paulo e como aconteceu no Rio Grande do Sul. E um dos maiores amigos nossos são os rios nessas questões, porque quem leva a chuva que cai são os rios, né? São os rios que levam as chuvas. E aí a gente precisa pensar no nosso bairro, na nossa cidade, como é que estão os nossos rios, né? Pensar se nós estamos vendo algum gestor descanalizando, né, rios, para que nos eventos climáticos extremos relacionados aos pluviométricos possam levar essa água que caiu demais do céu, né? Eu ouvi esses dias o nosso pesquisador mais famoso de mudanças climáticas, né, o nosso Carlos Nobre, no Roda Viva, e que já esteve no Roda Viva pela terceira vez, né, dada a sua credibilidade, que tem levado uma mensagem extremamente importante e com uma linguagem, isso é algo que eu também gosto de ressaltar, que é a linguagem, né? Nós precisamos levar uma linguagem de fácil acesso para todas as pessoas. As pessoas que não estão se dando conta do problema precisam assimilar isso, e nós que falamos para essas pessoas precisamos assimilar isso. Nós precisamos levar uma linguagem que impacte, que as pessoas ouçam e que elas tenham a sensibilidade de saber que individualmente elas também podem fazer muito, né? E o Carlos Nobre falou isso e falou também de uma regulamentação. Você falou sobre isso, né, que nós estaremos aqui para falar. Nós precisamos pensar em regras mais eficazes para as questões climáticas, sob pena de sucumbirmos, como aconteceu no Rio Grande do Sul, algo que nunca vamos esquecer e que vai ficar marcado para a eternidade e para o povo brasileiro. É um evento inesquecível o que aconteceu com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Rosa. Tem uma coisa sobre a Amazônia, que é quem vai à Amazônia não volta igual, né? A Amazônia transforma as pessoas, né? E você falou, Rosa, sobre essa questão da legislação. Acho que um dos grandes problemas que a gente tem é de governança, né? De respeito a regras e a leis que, se fossem absolutamente respeitadas, talvez nós já tivéssemos quase metade do problema resolvido, né? Porque o resto ainda tem problemas de tecnologia, problemas de outros campos. Mas as questões que são resolvidas por comportamentos, seja comportamentos de empresas, de organizações, de governos, elas são praticamente metade dos problemas. Então, a COP tem essa questão, esse condão de inspirar as pessoas a fazerem mudanças.
muitos me perguntam, ah, mas a COP, os governos, as coisas não estão acontecendo. Aí a gente tem que pensar um pouco qual é o papel de uma COP. Para que serve uma COP? Né? Uma COP serve basicamente para inspirar, porque ela não tem uma estrutura jurídica legal, apesar de ter vários acordos assinados por países, assinados por empresas, por organizações. Ela é, na verdade, um momento de inspiração, onde as pessoas podem dialogar sobre os seus desejos, as empresas colocam seus planos. E tem uma coisa em relação às empresas, eu trabalho com jornalismo ambiental há bastante tempo, mas eu sou um jornalista econômico. Eu fui editor de economia em vários grandes jornais e revistas antes de me tornar um jornalista ambiental. E tem uma coisa em relação às empresas que eu acho ótimo, que é o seguinte: empresa morre de medo de ser confrontada com uma contradição sobre o que ela diz, sobre o que ela publica. Pega um relatório de sustentabilidade de uma empresa e está escrito lá que ela vai fazer A, B ou C. Se ao final do período ela não fez um desses, você chega lá, e repórter adora fazer isso. Você não tinha dito aqui no seu relatório que você ia fazer isso? Aí fica uma situação de constrangimento. Então, as empresas não se permitem se colocar nessa situação de constrangimento. Quando elas dizem que vão fazer alguma coisa, a mídia e as organizações sociais ficam de olho naquilo que ela prometeu fazer. E aí é um problema, né, Catarina? Porque a empresa tem que estar sempre cuidando daquilo que ela promete. Na COP, eles prometem um monte de coisas. E a gente pode cobrar depois. Na COP, governos prometem um monte de coisas. E a gente pode cobrar depois. Na COP, um monte de gente muito interessante fala, tem voz. E essa voz inspira. Quando a gente ouve pessoas como o Carlos Nobre, como Vandana Shiva, como um monte de pessoas que realmente inspiram falando numa COP, a gente sai de lá meio que, ai, que legal, eu achei muito legal, eu vou fazer, eu vou nessa. Gente, a gente tem meia hora de chover. Exatamente, a gente tem meia hora para perguntas e conversas. Então, quem deseja fazer perguntas às nossas palestrantes, por favor, levante a mão. Lembrando que pergunta é uma coisa que é mais ou menos uma frase de 2, 3 linhas com um ponto de interrogação no final. É. Obrigada. Bom dia, eu sou a Edna. Obrigada, Rosa, pela sua fala. Eu sou Edna, eu sou marqueteira, eu trabalhei por 12 anos no marketing da Natura e depois eu trabalhei na Simrise junto com a Mariana, né? E trabalhei nesse mundo de indústria de fragrâncias. E o Sistema B sempre foi o que puxou, a Natura foi a primeira grande empresa a ser uma empresa de capital aberto, tendo a certificação B, e ela põe esse motor para realmente puxar todos os parceiros, né? Então, assim, se você alcança a certificação B, você ganha pontos num programa de avaliação anual da sua empresa, como fornecedor. Então, assim, essa rede puxando para o bem, para um mundo realmente melhor. E como eu cresci lá, né? Toda a minha carreira foi começada lá. A sustentabilidade, para mim, está na minha veia. A minha mãe, a primeira palavra que eu acho que eu aprendi em japonês é motainai, que é você não desperdiçar. Mas agora eu não estou mais trabalhando nisso. Eu queria entender, você falou assim, bom, a OAB não vai
começar a plantar árvores, né? Mas a gente individualmente pode ter ações. Como que a OAB participa desse movimento geral e fortalecendo e puxando juridicamente, né, esse nosso Brasil, ou no caso da OAB São Paulo, nosso estado? Obrigada pela sua pergunta. Não, a OAB está plantando árvores, sim. A gente foi questionado exatamente assim, nesse sentido. Por que a OAB, uma entidade de classe, né, é um coletivo de advogados, por que a OAB vai plantar árvores? Era meio sem sentido. E nós dissemos, não, nós vamos dar o exemplo. É o exemplo de fazer, mesmo com dificuldades, porque como nós não temos área, nós temos as nossas casas, nas nossas subseções, aqui na capital nós temos 3 prédios, nós não temos espaço para plantar. Mas se eu me unir, por exemplo, à prefeitura que tem as praças, né, tem as ruas, e São Paulo ainda é muito deficiente em árvores, né, e se pensar cidades vizinhas, se você, por exemplo, observar quando você estiver descendo no aeroporto de Guarulhos, você vai sentir na pele o que é não ter árvore, porque você vê, assim, um grande espaço só de concreto, né? E se você observar aqui em Congonhas também, você vai observar o quanto nós somos deficientes em árvores na zona urbana de São Paulo, né? E aí, esse aceno da nossa instituição seguramente deixou um exemplo para as demais outras instituições que podem fazer o mesmo, né? Por exemplo, se você for falar em instituições de classe, né? Vamos falar aí nas demais CREAs, dos biólogos, né? E várias outras, dos médicos, né? São Paulo, por exemplo, tem um exemplo para medicina, que o Gilberto Natalini, que foi um vereador de São Paulo por 5 mandatos e foi também secretário do Clima de São Paulo, foi secretário do Meio Ambiente. Ele faz um trabalho voluntário de medicina e é muito atuante na entidade dele. Esse ano, ele começou a fazer um trabalho exemplar também, junto ao CRM, levando essa mensagem de que ele pode. Ele, por si só, ele próprio, na casa dele, ele faz um plantio de sementes enorme. Não sei aqui quem conhece o Gilberto Natalini, que é uma pessoa fantástica. Amigo querido, né? Acho que de todo mundo, porque ele teve 5 mandatos, foi secretário, é um senhor já, tem a medicina, ele é médico cirurgião, e ele faz um trabalho como pessoa exemplar para todos nós. Então, eu acho que a gente deve puxar pelo exemplo, né? O exemplo leva multidões, e é isso que a gente quer deixar, pelo menos o meu legado como presidente da Comissão do Clima da OAB São Paulo, é isso que eu quero deixar. Próxima pergunta. Oi, é aqui, né? Espera aí. Olá, bom dia. Me chamo Flávia, eu sou professora da área de comunicação já há muitos e muitos anos. Essa é toda a minha trajetória. Minha pergunta vai ser mais dirigida para a Carolina e para a Mariana. Mariana, eu tenho procurado ao longo dos meses, desde o começo do ano, na verdade, desde o ano passado, mas nos últimos meses, desde julho, como que as empresas estão se comunicando, se posicionando diante da COP e principalmente como que essa comunicação tem chegado no grande público, na grande massa. E realmente eu não tenho, vocês que são empresas que vão participar da COP, essa mensagem não está chegando para a grande massa, está chegando notícias sobre, né, a hospedagem de Belém, mas pouco está chegando para a grande massa a comunicação do que as empresas vão fazer. Eu não tenho encontrado muito isso. Como que as empresas que vocês trabalham estão se posicionando em relação para chegar à grande massa? Tem muitas notícias para as pessoas mais especialistas, para um público muito direcionado, mas não tão para a grande massa. Eu queria saber sobre isso. Obrigada. Eu concordo com você. A minha primeira experiência com o COP,
E pelas pessoas que já organizaram, já estiveram, a COP é um evento de último minuto. Não sei, Dal, se você tem. Não é algo que se começa, que se tem uma agenda muito antecipada. Para mim foi uma surpresa a agenda oficial da COP, foi lançada uns dias atrás, agora, há 2 semanas da COP. Então, para as empresas se posicionarem, elas tinham que ter essa visibilidade da agenda, esse mapeamento dos espaços onde estarão. A Sunrise mesmo teve muita parcimônia na comunicação e agora, nessas últimas 2 semanas, eu espero que a gente vai ter uma enxurrada de comunicação de COP. Tanto que, nessa semana, é uma avalanche de convites para evento, que todos os parceiros, os clientes, os fornecedores estão divulgando suas agendas agora. Então, assim, teve questão de muita mudança de voo, que a gente teve que se antecipar com os voos da COP devido à demanda, mas eu mesma já tive que mudar o voo, porque agora é que a gente está tendo clareza de agendas, de espaços, dos temas e de cada fórum que vai ser tratado. Então, eu acho que ficar de olho na mídia, daqui até a COP. Pós-COP, eu acho que vai ter muito produto pós-COP de comunicação, que como é um ambiente muito fértil, acho que a gente vai ter material para pós-COP muito rico. Mas realmente, pré-COP, eu achei uma comunicação de mídia tímida e muito mais baseada nos governos e nas movimentações mais formais. E a logística, né? E a logística, que roubou a Logística cena, né? foi terrível. E é o que a Rosa falou. Ficaram muito centrados nos problemas da logística que todas as COPs têm, não é privilégio da COP do Brasil, né? E se perdeu muito do que realmente foi feito, a preparação que foi feita para receber essa COP, né? E um conselho que eu dou para quem for é o seguinte: calçados confortáveis, porque anda-se um bocado nessas COPs. A próxima pergunta é você. A Carol quer contribuir também. Posso? Pode, Bem, pode, por favor. Flávia, eu acho que isso toca num ponto que a Rosa falou, que é essa, talvez, incapacidade da gente traduzir esse tema para a sociedade. As pessoas que estão familiarizadas, que são das grandes empresas, governo, a gente acaba usando uma linguagem que é muito técnica, que não é acessível, isso fica muito distante das pessoas. Acho que esse é o primeiro desafio da tradução, de ser mais amigável nessa comunicação. E a liderança da COP tem falado muito disso, dessa aproximação, dessa capacidade de aproximar isso das pessoas. Eu acho que esse é o primeiro desafio que a gente tem. E aí que a imprensa pode ajudar muito, né? Como é que a gente se comunica com o jornalista, de maneira que também até aqueles que não são especialistas na área consigam compreender e como é que eles conseguem traduzir isso para as pessoas em geral. Afinal de contas, é um movimento coletivo, né, que a gente precisa fazer de forma coletiva para conseguir ser bem-sucedido. Acho que esse é o primeiro ponto. Um outro aspecto que eu vejo como muito preocupante é que todo mundo quer surfar nessa onda. Quem é sustentável e quem não é sustentável. E esse risco é muito grande, porque quando empresas que não estão seriamente comprometidas adotam um discurso de sustentabilidade como se estivessem muito comprometidas, elas colocam em xeque a credibilidade de todo o setor privado. Então, é muito importante a gente conseguir separar aí o joio do trigo, evitar o greenwashing, isso é assim, realmente muito mandatório, e aí a imprensa, de novo, tem um papel importante de filtrar, de saber quem realmente é sério, de quem realmente está fazendo, e tem uma trajetória, e tem algo consistente, e evitar dar voz para aqueles que só querem aparecer na foto e surfar essa onda. Isso serve para empresas e serve para profissionais também, a Abraps aí, né, falando dos profissionais que estão voltados para essa agenda. Como é que a gente consegue separar uma coisa da outra?
e quando eu falava de formação de pessoas, para o uso das tecnologias, como é que a gente põe esse chipzinho nessas novas gerações, para que sejam profissionais realmente preocupados com essa agenda? Para que saibam diferenciar, poxa, eu vou trabalhar nessa empresa que vai me pagar 20 vezes mais, mas que talvez não seja a mais sustentável, ou eu vou para essa daqui que de fato está fazendo alguma coisa e vai fazer diferença. Não, isso aqui para mim é mais importante. Então, acho que passa por muitas questões aí. No caso da Schneider, a gente tem usado bastante a inteligência artificial e tem uma ferramenta nova que fica lá dentro do nosso Teams, que chama Greenwashing Guardian. Então, se eu faço um post, se eu faço um press release e tal, eu posso jogar nessa ferramenta e ele me indica se eu estou cometendo algum equívoco, se aquela informação não é verdadeira. Então, ele indica assim, põe em vermelhinho, essa aqui você tem que trocar. O restante aqui você pode seguir. E isso vai, quanto mais a gente usa, melhor a ferramenta vai ficando, mas é um termômetro bacana para a gente se filtrar e se observar antes de sair publicando e falando determinadas coisas. Muito legal essa ferramenta, hein? Eu vou querer conhecer ela melhor. Próxima pergunta. Bom dia a todos. Meu nome é Lívia, trabalho com restauração ecológica e eu gostaria de trazer de volta para a mesa o assunto que a Rosa comentou sobre o exemplo, né, das empresas e das associações em prol de temas como, por exemplo, o reflorestamento. Sabemos que a gente está na década da restauração e temos aí 12 milhões de hectares, né, no Planaveg para fazer acontecer o reflorestamento no Brasil. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês a respeito sobre como as empresas e como as associações podem impulsionar os projetos de restauração ecológica, particulares ou até mesmo em grupo, né, de empresas, para que a gente possa alcançar o mais rápido possível essa meta. Para a Rosa, né? Podemos fazer. Você quer fazer a sua pergunta, então? A gente já pega as duas, porque o nosso tempo também começa a ficar curto. Meu nome é Isabela, estou começando minha carreira agora na sustentabilidade como assistente, trabalho com a Mariana na Sunrise. Acho que minha pergunta pode ser mais direcionada para o DAO, mas fiquem à vontade para responder. A gente falou sobre a comunicação das empresas para com a massa, né? Mas quando a gente fala o contrário, sobre a necessidade das comunidades, como que na COP, né, nos espaços de decisão de pré-COP e COP, como que essas necessidades dos civis e juventude estão sendo ouvidas? Vou falar um pouco, então. Obrigada pela pergunta. Nós temos, não só em São Paulo, mas no Brasil, eu acho que a gente tem um problema muito sério de restauração de áreas, né? Eu lembro que, não faz muito tempo, o próprio governo acabou tocando nesse assunto, um assunto que eu não tinha ouvido ele falar ainda, e foi muito bacana. Aliás, a própria, aqui, saindo um pouco, mas acho que a própria igreja, hoje, a Igreja Católica, né, deu um sinal muito consistente de preocupação nesse sentido do meio ambiente, né? As encíclicas últimas dos próprios papas têm tocado nesse assunto, que é muito relevante essa preocupação, porque abarcar o maior número de pessoas possível, sensibilizando a necessidade de cada um fazer a sua parte. Eu penso que, assim, falando da nossa instituição, você veja, o AB São Paulo tem mais de 100 comissões. 100 comissões com temas específicos, então, 2, por exemplo, voltadas, né, ao nosso tema aqui, que é a de meio ambiente, e agora a comissão do clima. E nós temos coordenadorias dentro dessas comissões também para determinados assuntos. Então, comissão do clima tem a própria coordenadoria de alguém que nos representa na COP, para pensar a COP, como é que a gente pode participar. Tem coordenadoria de resíduos sólidos, coordenadorias de estudos científicos, de pesquisas, de energia, enfim, tudo isso para pensar como nós, a instituição de classe que somos, podemos auxiliar nisso.
Recentemente, um tema que foi muito comentado na própria mídia, que foi a demarcação de terras dos povos do Jaraguá, né? Nós estivemos presente, uma conselheira nossa faz parte do Conselho de Mediação do Tribunal Regional Federal e acompanhou de perto isso, o que acabou depois sendo realizado um evento dentro do âmbito da comissão para divulgar isso, para trazer para dentro, para depois a gente pensar como a gente pode continuar fazendo. Depois do Jaraguá, muitos outros estão aí sendo discutidos, né? O Brasil que tem inúmeras comunidades indígenas, São Paulo tem muitas também, né? A do Jaraguá foi a primeira, a gente espera. E para falar de demarcação de terras e de restauração, por quê? Porque era uma comunidade indígena que tinha problema para fazer uma restauração, por exemplo, porque eles tinham um problema de identidade ali, demográfica, de qual era realmente a área deles, anos discutindo sobre isso e, embora um processo judicial, isso não saía. Então, uma outra área que a gente deve também pensar e saber como é que a gente vai cobrar é o próprio judiciário, né? O próprio judiciário que tem lá ações dessa natureza sem uma decisão, porque não decide, né? Não entrega o direito, essa justiça pleiteada, né? Ou não entrega. Mas é preciso fazer com que esses processos andem, né? A Prefeitura de São Paulo tem feito um trabalho em relação à restauração, que é um problema nas áreas de mananciais, as ocupações irregulares dos mananciais, né? A olho nu, se vocês passarem pelo Rodoanel, provavelmente quilômetro 55, vocês vão ver uma grande área que, inclusive, foi invadida, e daqui a pouco vai ser mais uma dessas áreas que deverão ser restauradas e que nem precisariam se não tivessem sido invadidas, né? Esse é um problema sério em São Paulo, aliás, em todas as cidades, não só mais nas grandes, né? Essa ocupação irregular do território, ela se dá hoje em dia em qualquer tipo de cidade. Pois não, Catarina. Eu queria trazer uma reflexão. Carolina. Primeira pergunta, que é a seguinte: vocês já falaram um pouco sobre o potencial do Brasil, queria aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Se a gente pensar na biodiversidade, que é a mais rica do planeta, a gente abriga a maior biodiversidade do planeta. A gente tem abundância de recursos, a gente tem a matriz energética e elétrica, uma das mais limpas do mundo. Então, a gente tem o potencial de oferecer tudo que for produzido aqui, produtos mais verdes, porque são feitos com energia renovável. A gente tem território, potencial do mercado de carbono. Então, assim, é um conjunto, essa tempestade perfeita, né? É um conjunto de atributos que estão acontecendo nesse momento que credenciam o Brasil para liderar todo esse movimento, para liderar essa transição e para sair muito fortalecido disso. A grande questão é se nós vamos conseguir, né? Se governo, sociedade civil, empresas, juntos aí vão dar conta de fazer isso acontecer com a ajuda da regulamentação, enfim, questão da governança, mas é uma super oportunidade. Então, eu de verdade espero muito que a gente consiga. E sobre a segunda pergunta, que eu gostei muito, porque não adianta a gente ficar discutindo aqui nessa sala com ar-condicionado e não saber quais são as necessidades reais das pessoas que estão enfrentando isso diariamente, né? E às vezes a gente sai com projetos, monta projetos e tal, achando que estão incríveis, que são perfeitos, mas que não conversam com as necessidades básicas dessas pessoas. Eu acho que a primeira resposta é a educação. A gente precisa melhorar a nossa educação em todos os níveis, assim, começando pela escola. A gente tem, assim, alunos saindo muito empobrecidos do ponto de vista acadêmico, educacional das escolas, falando aqui do Brasil, né? E isso segue aí formação técnica, profissional, universidade. A gente precisa garantir isso.
No nosso caso, você comentou sobre a SBCOP, a Sustainable Business Cop, que é essa iniciativa do setor privado liderada pela CNI. A Schneider está liderando o projeto de habilidades e empregos verdes, que é justamente, junto com várias empresas de educação, com empresas de vários setores, como é que a gente vai garantir que os profissionais vão ter a capacitação adequada para fazer parte desse movimento, mas a gente não está olhando só para a formação, para a graduação, para a formação desses profissionais, mas quer olhar realmente a base, porque a gente entende que se não fechar essa torneira, não vai resolver. Então, esse é o primeiro ponto. E você comentou, Dal, sobre os 27 milhões de pessoas que estão na Amazônia. Desses 27 milhões, 1 milhão não tem acesso à energia. E existem grandes hidrelétricas que estão na Amazônia, mas pela dificuldade, pelo isolamento, pela dificuldade de distribuição, 1 milhão de pessoas ainda não tem nenhum tipo de energia. Do nosso caso, como energia é o nosso propósito, a gente tem aí um programa, um portfólio social para conseguir levar soluções de eletrificação para essas comunidades, mas pensando que energia também é acesso à saúde, é acesso à educação, é acesso à geração de renda. Então, como é que a gente consegue garantir isso? E se a gente for olhar para a água, a mesma coisa, enfim, uma série de necessidades básicas que não estão sendo atendidas ainda. Em Manaus tem a maior parte do seu consumo atendido por energia fóssil. No meio, no coração da Amazônia, a maior cidade da Amazônia, não toda, mas boa parte do seu consumo é atendido por gás natural ou óleo combustível. Diesel, Mariana? que usam bastante, né, para os geradores, muito diesel. Muito diesel, muito diesel. Eu queria só complementar essa questão da restauração. Acho que se as empresas conectarem com a sua cadeia de valor, basicamente todos os ramos, direto e indiretamente, tem uma interface com a questão de restauração florestal. No nosso caso, diretamente, porque a gente compra ingredientes naturais, mas mesmo uma empresa de tecnologia, enfim, se a gente for a fundo, a gente tem uma interface de materialidade com a biodiversidade, questão florestal. Aquele programa que eu comentei, o BTG, que é o Bridging the Gap, um dos olhares é para a restauração florestal dos territórios. Então, eu acho que as empresas, com uma forma de mitigação ou, enfim, de proteção à sua cadeia de valor, deveria sim investir em projetos de restauração. Nem que seja nos IREX, que ela compensa o escopo 2, investir em projetos de restauração florestal, que também é possível dentro desse mar de oportunidades que ela comentou, que o Brasil tem projetos. Acho que se todo mundo quisesse comprar os IREX e investir em projetos do Brasil, a gente teria essa capacidade. Isa, sobre jovens e comunidades locais, te digo que as credenciais da COP desse ano foram limitadíssimas a grandes empresas do setor privado. Eu, por exemplo, não consegui a minha credencial para a Zona Azul. E o que a gente viu é muitas pessoas da sociedade civil, de ONGs, de coletivos, inclusive jovens, tendo acesso à Zona Azul, o que é super positivo, né? E quando você pega a agenda da COP, tanto na Zona Azul quanto na Zona Verde, a gente vê muitas pautas relacionadas à juventude, a empregos para a juventude, que a juventude esteja preparada aos desafios das mudanças climáticas, aos empregos verdes. Então, assim, está muito interessante essa diversidade e essa abertura que a COP Belém está dando para, não digo para as classes minorizadas, mas para classes fora ali do mainstream, né? Então, além de governos e empresas privadas, eu vi muito coletivos ali com espaço de fala, Ministério das Mulheres e coletivo de mulheres, coletivo de jovens. Eu acho que tem tudo para ser um debate bem certamente diverso. vai ser a COP de maior representação da sociedade civil. O Brasil é um dos países, se não for o país,
que mais organizações de sociedade civil têm, principalmente organizações pequenas e locais. Tem as grandes, né, o que um amigo meu chamava de King ONGs, né, as grandes ONGs, e tem as organizações locais. E mais, o Brasil tem muita mídia local baseada em internet, com podcasts, com sites, com rede social, Instagram, e essas mídias alcançam um público enorme. E são essas mídias e essas organizações da sociedade civil que estão interagindo muito fortemente com a população local, lá em Belém, né? Principalmente nesses diálogos entre população local e poder público, porque as intervenções em Belém estão sendo grandes e nem sempre respeitam os direitos da população, então tem muita gente olhando para isso. E uma coisa que a gente tem no Brasil, que eu acho muito interessante, é uma mídia socioambiental que cobre essa área de meio ambiente e a área da sociobiodiversidade de uma forma muito técnica e muito científica. O jornalismo brasileiro da cobertura socioambiental, ele tem se tornado, ao longo das últimas décadas, um jornalismo muito, muito especializado e muito capaz de entender essa complexidade que essas pautas exigem. Há muitos cursos sobre isso em universidades, há muitos cursos oferecidos por organizações sociais, por governos e até por empresas que atraem os jornalistas para fazer a capacitação em temas que elas tratam. Muitas vezes uma empresa trata de um tema tão complexo que um jornalista que não foi preparado pela própria empresa para compreender aquele assunto, ele vai passar batido, tá? Gente, nós já estouramos nosso tempo em 1 minuto. Ô, né? Dal, Oi? desculpa, estou aqui. A gente tinha prometido mais uma pergunta, então ele vai fazer mais uma pergunta rapidinho aqui e depois você encaminha para o encerramento, pode ser? Tá bom, pode ser, vai. Você é o dono da casa. Bom dia a todos. Vou tentar ser bem rapidinho na pergunta. Meu nome é Cauã, sou consultor e educador climático. E minha pergunta vai para a Carolina, para a Mariana e para a Rosa, a respeito de programas e práticas de educação climática internas às instituições de vocês. Porque, trabalhando com a sociedade civil, eu percebo um gap muito grande entre o que de fato está sendo discutido dentro dessas cúpulas e o que as pessoas estão absorvendo, né? Então, mesmo com o índice de engajamento alto do Brasil, existe um grande gap mesmo entre o que está acontecendo e o que as pessoas entendem do que está acontecendo. Então, minha pergunta é se a existência desses programas, de que forma isso é tratado internamente. Obrigado. Por favor, 1 minutinho para cada uma para responder. No caso da Schneider, a gente tem uma plataforma que chama Sustainability School. E nós temos alguns cursos todos os anos de várias áreas que são mandatórios. São obrigatórios e a gente tem um prazo para fazer anualmente. E tem cursos dentro dessa Sustainability School que são mandatórios. Então, a gente precisa, todo ano ali, reciclar os conhecimentos relacionados a essa área. E aí são feitos no âmbito global, mas são traduzidos. Então, a gente tem em português para garantir que quem não fala inglês consegue também ter acesso ao conteúdo, consegue compreender, enfim. Acho que esse é o principal programa que a gente tem, além dos líderes trazendo sempre para as conversas essa temática, para os encontros que a gente tem, os eventos internos. A gente lançou, em parceria com a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, um programa de letramento e sustentabilidade chamado Programa Regenerar, que é para nivelar o conhecimento e engajar e trazer, numa primeira fase, a nossa liderança, né, para as questões não só de mudanças climáticas, mas para as questões sociais e ambientais no geral. Quem quiser conhecer, a Facens desenvolveu uma plataforma incrível chamada Programa Regenerar. E para a comunidade, a gente tem o projeto Floresta Encantada, onde a gente escolheu a escola pública mais próxima da empresa para trazer essas crianças para dentro da empresa. A gente tem a nossa Sim House,
que é uma casa de educação ambiental, onde a gente oferece para a comunidade crianças de 11 anos, que por estudos é o ápice do aprendizado, é 11 anos de idade na vida de uma pessoa, onde a gente trabalha um programa de 1 ano para letrar e capacitar essas crianças para que elas sejam multiplicadores dos temas nas suas comunidades lá fora. Tá? Então, basicamente, essas duas frentes, interno e externo para a comunidade. Rosa? Bom, só para lembrar, falando em Política Nacional de Educação Ambiental, que ela é de 99, né? E nós não temos ainda uma política nacional de educação do clima, o que eu acho que deve ser muito importante a gente lançar isso. Internamente, a gente criou um projeto que se chama Subseção ISD Ativa, para levar para nossas subseções no estado de São Paulo inteiro projetos de educação ambiental baseada nos resíduos que, no nosso caso, são mais eletroeletrônicos. E pensamos também, como disse no início da nossa apresentação, levar um projeto de plantio de árvores para todo o estado de São Paulo. Bom, estamos chegando ao fim do nosso painel, bem legal, bem interessante. Eu queria convidar todos para conhecer o projeto que eu dirijo, que é a Envolverde, www.envolverde.com.br, onde tem, inclusive, uma notícia, um artigo bem interessante sobre educação climática para crianças. Carolina, Mariana, Rosa, muito obrigado pela presença de vocês e pela essa conversa gostosa, esse diálogo gostoso que a gente está tendo com esse público maravilhoso. Então, damos por encerrado esse primeiro painel do ODS COP Pré-30.